Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o MXRF11, o fundo com o maior número de cotistas, né? Mas é engraçado porque é o fundo com o maior número de cotistas, mas não é, era para ser o fundo que desse mais, era para dar o maior número de acessos aqui ao canal, mas não é isso que acontece. Isso mostra que o número de cotistas do MXRF talvez ele seja um número mais de pessoas que não sabem nem o porquê investiram, comprovando até a minha tese inicial. Mas antes de começar, pessoal, eu peço aquele grande favor de você curtir esse vídeo, curtir, compartilhar ele, você se inscrever. Eu acho que eu nem peço para se inscrever porque acho que eu já parto do pressuposto que você é inscrito no meu canal, mas se não for, se inscreva, mas curta, pessoal. O curtir me ajuda bastante. O YouTube de vez em quando me dá umas rasteiras aí, então eu peço encarecidamente essa ajuda. Só clicar nesse botãozinho de curtir aqui já vai me ajudar bastante, beleza? Então, bora para o relatório gerencial de março. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial de março do MXRF. Mais um mês aí acompanhando este fundo, que é o maior fundo em termos de cotistas da Bolsa. Quase 1 milhão e 300 mil cotistas, rendimento distribuído de 9 centavos, um yield de quase 1%, e como quem é cotista já deve saber, esse mês agora ele vai pagar 10 centavos, e eu já vou dar o porquê que eu acho que ele vai fazer isso. Acho que está bem claro, vamos lá. 1,28 milhão de cotistas, ou seja, cotista pra caramba. O fundo tem aquele padrão de alocação que é 80% do PL em CRI e 20% em permutas financeiras. Eu vou ver se eu faço um novo vídeo sobre permuta financeira. Tem um vídeo antigo aqui no canal que eu explico o que é permuta financeira. Se você colocar permuta lá na lupinha, você vai achar ele. Eu explico o que são as permutas. E aqui é um ponto, pessoal, porque eu tenho certeza que grande parte desses 1,2 milhão de cotistas aqui não faz ideia do que é permuta. E aí investe, e aqui é um dos meus pontos de ser um pouco não, bem contra a fundos base 10. Então o fundo integralizou esse mês aí 55 milhões em novas operações, operações que já estavam no fundo. A gestão aí segue originando o pipeline de crise e permutas. Na parte de permutas financeiras foram realizados novos aportes, um montante de 1,35 milhões, 35 milhão, né? E no book de fundos imobiliários não teve nenhuma movimentação. O fundo gerou o regime caixa a 8 centavos, advindo basicamente dos CRIs, que teve o fundo imobiliário teve um resultado de quase 5 milhões, permuta teve um resultado de 1,4 milhão. Então o fundo ainda tem 3 centavos aí de reserva. E vamos para o resultado, que é o que interessa. E aqui eu sempre gosto de copiar e colar do mês passado para a gente ter uma noção, até para justificar os próximos 10 centavos que o fundo vai receber. Por quê? Se a gente for ver, pessoal, receita de CRI, pouca oscilação, o que deu um pouco mais de resultado, e ainda assim, abaixo do que ele pagou, é a parte de permuta. A gente teve um pouco mais de permuta aqui financeira, receita de fundo imobiliário foi menor, receita de caixa também foi melhor, mas o fundo teve quase 1 milhão aí a mais de resultado em relação ao mês passado, muito em função do pouquinho a mais de CRI e da parte de permuta financeira, mas mesmo assim abaixo do que distribuiu 9 centavos. E aí eu falo para vocês, por que o fundo vai pagar 10 centavos esse mês? Provavelmente por causa dessa linha aqui. Porque ele vai pegar a inflação de fevereiro. Porque se a gente observar aqui, o fundo ele é majoritariamente IPCA. Ele é majoritariamente IPCA, 76% do book dele é IPCA. Ou seja, ele vai apurar a receita, ele está apurando a receita de fevereiro, exatamente por isso que ele deve ter subido os dividendos, a parte de fundo de CRI, na parte de CRI deve ter subido bastante aí no resultado do fundo. Hoje, se a gente for pegar a cotação dele, vamos pegar a cotação do MXRF até para a gente fazer direitinho aqui, porque quando eu grifo, é na hora que eu estou vendo o relatório, mas não necessariamente é o quanto fechou. Mas, por incrível que pareça, está exatamente onde eu marquei, 9,30, fechou em 9,30, o que dá um yield CDI 2,71 e o de PCA 10,28. Claro que a gente tem que tirar a taxa de administração, o que reduz bastante o resultado. Esse mês aí o fundo vendeu aproximadamente 182 milhões em diversos CRIs, fizeram algumas compras aqui, 40 milhões desse CRI Hotel W, CDI mais 3%. Hoje o fundo é
basicamente imobiliário residencial, 32%, uma grande parte dele. Aqui a composição da carteira de CRI é 85% IPCA, então provavelmente o resultado vem daqui, né, vem daqui para o mês que vem. Aqui a carteira de CRIs, parte de fundos imobiliários não tivemos nenhuma movimentação, como eles explicaram. Cadê? O fundo hoje tem quase 500 milhões aí em cotas de fundo imobiliário, nenhuma movimentação significativa. Na parte de permutas, o fundo teve aí investimentos lá no Brooklyn, que deu aquele 1 milhão e 200 mais ou menos. E a gente vê aqui, né, o fundo sem resultado praticamente esse mês de permuta. E permuta, quando ela vem, ela que traz ela que potencializa o resultado do MXRF, mas a permuta, pessoal, ela é uma situação que não é todo mês, porque funciona como a curva J. E aí, pessoal, a curva J, o que é a curva J? Deixa eu mostrar para vocês que não. Eu estou aproveitando para brincar com as minhas novas tecnologias aqui, que eu gosto bastante, né? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu passar para cá. Permutas, o que é a curva J? É quando o fundo, ou quem está investindo, investe e ela faz o gancho aqui. Ou seja, na hora que ele começa, o dinheiro só sai, até a hora que entrega o empreendimento e aí começa a ter o resultado. Por isso que é uma curva J que a gente fala, que é a curva, basicamente a curva de incorporação, tá? Estou aproveitando para usar os meus dotes de Picasso, de Pablo Picasso. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo vídeo.